Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos deu essa oportunidade, esse momento de estarmos aqui nessa noite, ao vivo, nessa quarta-feira, abençoando o Brasil e o mundo através do programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela TVS Sun News. Que Deus abençoe a todos que estão conosco já no chat do YouTube, abençoando esse projeto e essa programação. Deus abençoe a você que já está aqui apoiando, que sempre esteve conosco, aprendendo cada vez mais, agregando cada vez mais o ensino da palavra de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus por você cada vez mais estar incentivando, compartilhando, se inscrevendo no canal da Sun News, se inscrevendo no meu canal Fábio Vladimir aqui no YouTube. Deus tenha abençoado e que Deus continue te abençoando. Vamos fazer uma pequena oração e após essa pequena oração já adentramos no tema, às vezes polêmico e às vezes não, dessa noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, realizado nessa noite em nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada um que já está conosco nessa programação, que o Senhor vai de encontro, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livra, que as bênçãos do Senhor e o Evangelho poderoso de Jesus Cristo esteja florescendo cada lar, dando vitória e dando graça para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, uma boa noite de salvação a todos meus amados e queridos irmãos, abençoados por estar prestigiando essa obra esta que é semanal. Todas as quartas estamos aqui ao vivo com esse projeto e com esse programa. Nas sextas-feiras, no meu canal Fábio Vladimir aí no YouTube, a reprise dessa programação. Dá um joinha, compartilhe, incentive, abrace e será abraçado. Amém? Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, também quero desejar uma boa noite aos amados irmãos do nosso ministério que fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, lá no sítio Jaraguá, na rua Maravate 741, e a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos, obradores de Cristo do Santo Ministério, ao meu pastor presidente, Ronério, Deus abençoe. Deus abençoe a nação Assembleia de Deus Perus, Brás, Madureira, todas as congregações que está conosco apoiando também esse projeto. Abençoe também a comunidade Brasil YouTube, que também sempre está conosco e apoiando essa obra. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Tema de hoje, tema abençoado, tema rico, tema instrutivo, acolhedor, revelador e que possa nos trazer uma visão muito mais profunda do que significa lamparinas acesa, o que isso tem a ver com a minha vida, com a tua vida, o que isso tem a ver com a igreja evangélica, cristã que você congrega, não importa, o que importa é o seguinte: Cristo em primeiro lugar, Cristo que seja o único sobre todas as coisas. E quando eu tenho esse objetivo de Cristo ser o primeiro sobre todas as coisas, aí todas as coisas vai bem, tudo vai bem para a glória de Deus. Por quê? Porque eu estou deixando Deus ser o primeiro administrador da minha vida, administrador da minha família, administrador da minha casa, dos meus negócios, dos meus projetos, dos meus afazeres. O Senhor está sendo o primeiro, e quando Deus está sendo o primeiro, tudo vai bem. E aí há uma conectividade, um relacionamento muito mais profundo com o Senhor em relação a isso. E aí Deus nos vê com um diferencial. Por que diferencial? Então Deus faz acepção de pessoa? Não, é porque Deus ama aqueles que o amam. Deus está envolvido com aqueles que estão envolvidos com Ele. Se eu estou envolvido com Deus, Ele está envolvido comigo. Se eu estou envolvido na obra dEle, Ele se agrada e Ele está envolvido comigo. É uma reciprocidade, sabe? Do divino e o natural, que é o homem e a mulher. E quando tem essa reciprocidade, o nome do Senhor é engrandecido, é glorificado e é exaltado sobre nossas vidas e sobre a nossa alma. Isso é um projeto que Deus sempre fez, sempre realizou e continua realizando. Para quê? Para que a humanidade saia da tristeza, saia das dores, consiga vencer as aflições, consiga vencer as ansiedades, consiga vencer
vencer as provações, lutas diárias, mas para isso acontecer, eu preciso estar 100% conectado com Deus, para que Ele trabalhe de uma forma sobrenatural, espiritual, sobre a minha vida, e aí o nome do Senhor será exaltado. Quer ver uma coisa interessante? Quando nós observamos na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos traz esclarecimentos sobre essa questão de lâmpadas e acesa. Muitos podem pensar que o tema principal, ou a base principal, é somente ali em Mateus 25, que significa a passagem das 10 virgens, e as 5 prudentes e as 5 loucas. Mas esse não é o nosso tema principal, a base principal. A base principal é quando nós observamos na palavra de Deus. Vamos ver Lucas capítulo 12, versículo 12. A palavra de Deus nos revela uma coisa muito interessante, quando diz: estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que é isso, meus amados e queridos? Quando Jesus ele traz, Lucas, ele começa a relatar essas coisas, ele nos traz uma verdade, a importância da verdade desse relacionamento. Quando a lâmpada é presença, é algo para armazenar, algo para estar junto, aceso. Para que faça ela ser acesa, precisa ter o azeite, precisa ter a presença do azeite para acender essa lâmpada, ou acender a candeia, ou acender a lamparina. É a mesma coisa. Então quando você, nós, igreja do Senhor, estamos na presença de Deus, e espiritualmente dizendo, a lâmpada, a lamparina, e que ela está reservada, ela está vocacionada, ela está separada para quê? Para um propósito, para um objetivo, para um afazer de Deus. E quando eu reservo essa lâmpada, espiritualmente dizendo, para Deus, aí vem o quê? Deus vem com a sua presença e com a sua análise, se essa lâmpada, ela foi, aliás, preparada para o uso para Deus, para o uso do encontro com o Senhor. E isso é importante, meus amados. E quando nós acendemos a candeeira e a lâmpada, ela está sendo de uma grande utilidade. As festas do judaísmo, quando acendiam as lâmpadas para o encontro do esposo, para que o casamento fosse florido, abrilhantado pelas lâmpadas, e que não faltasse o azeite dessas lâmpadas, para que realizasse o tal encontro com o esposo, o ato cerimonial, o enlace cerimonial. Louvado seja Deus. Então isso é de suma importância. E nós vemos também que no Velho Testamento, nós vamos ver aqui algum versículo que vai falar sobre essas questões, sobre a importância do preparo. Lâmpada significa preparo, lâmpada significa algo está reservado para o encontro de alguém, e nesse caso, encontro com o noivo, encontro com o Senhor. É a presença do Senhor que faz a diferença. Se na minha lâmpada tem azeite, ela é uma lâmpada de utilidade, é uma lâmpada de preparação, e se ela está preparada para ser utilizada para o grande encontro, então significa que eu estou preparado para utilizar aquilo que foi preparado para um grande encontro do noivo. Isso é muito importante. Louvado seja Deus. E quando nós observamos e adentramos com essas questões, nós vamos tendo uma vida de vigilância na presença de Deus. Para quê? Para que as minhas lamparinas estejam sempre acesas para o encontro do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, que coisa importante. Igreja amada do Senhor, você que é cristã, olha, entenda uma coisa, importante está se preparando para o grande encontro do Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, como relata lá na passagem do capítulo 25 de Mateus, vai relatar que houve um encontro do noivo com as 10 virgens. Ali nos traz uma grande reflexão e um grande entendimento sobre preparação, sobre vocação,
sobre vigilância, sobre estar atento com a vinda do noivo para o grande encontro. Isso é apenas um prefácio do encontro da igreja que acredita no grande dia da vinda de Jesus Cristo. Quando eu acredito na vinda de Jesus Cristo, então exige de mim preparação, exige de mim dedicação, exige de mim vocação, exige de mim fé dentro da minha natureza humana, para que a minha natureza humana seja trabalhada por uma fé espiritual impactante, aonde Deus, do alto sublime trono, lá das alturas, possa nos ver com o seu olhar de misericórdia e contemplar a presença do azeite. Quem é que representa azeite na Bíblia Sagrada? Quem representa azeite na Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, na sua representatividade de azeite, a qual unge os teus servos, unge os teus filhos, unge a tua igreja, para que a igreja de Cristo possa estar atenta para o grande encontro do Mestre, o grande encontro com o Senhor. Então nunca pode faltar o azeite, a presença, a glória, a virtude do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Então, se o cristão que crê e acredita na palavra de Deus, quando nós lemos a palavra, acredito em todas essas palavras, esse versículo, essas passagens bíblicas, e quando eu acredito fielmente dessas palavras, eu começo a ter uma conduta comportamental diante daquilo que eu sou e possa ser diante de Deus, e isso faz a diferença. E aí, na sua forma de sermos para com Deus, nós vamos mostrando com Deus aquilo que nós acabamos de dizer agora há pouco: sermos diferenciado, ser mais abençoado, ser mais visto com Deus. Deus, da tua misericórdia é grande. Por quê? Porque Deus se agrada dos nossos atos, Deus se agrada da forma de cultuarmos, de buscarmos, de adorarmos, de dizer que Ele é o único e Senhor sobre a nossa vida. E isso é importante. Quando Deus é visto, quando Ele ouve da nossa parte que Ele é o primeiro, que Ele é o único sobre todas as coisas, Deus se agrada disso. E importante meus amados e queridos irmãos, Deus ser o primeiro de todas as coisas. Lembra que eu disse? E quando Deus é o primeiro de todas as coisas, existe o quê? Uma forma de conduta, existe uma ética cristã com Ele, uma ética espiritual com Ele. E quando estamos dentro dessa ética, que significa grupo de conceitos de sabedoria dentro dos estudos, que relaciona uma coisa só, isso significa ética. E quando eu pego esse grupo de ensinos, de estudos relacionado a algo, uma coisa só, eu estou me voltando para Deus, porque é Ele que faz ser o único somente dessa ética. E quando falamos cristã, aí é uma ética cristocêntrica, direcionada, vocacionada para um único propósito e ser, e o nome do Senhor será engrandecido. Vejamos outro versículo bíblico, vamos ver? Mateus, o capítulo 25, versículo 4. Olha lá comigo. Na base das loucas e das virgens loucas e das prudentes, diz lá: mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Então, meus amados e queridos irmãos, o diferencial está aí. A prudência, diante de uma simplicidade, a prudência diante de um exercício de execução. Ou seja, a lâmpada eu tenho, o azeite é onde eu preciso adquirir para eu colocar na lâmpada, e para que essa lâmpada possa ser usada para um propósito, para um encontro. Então, quando eu tenho aqui, quando elas dizem, olha, separou-se as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, enfim, nós já sabemos muito bem a história, e nós sabemos também que 5 delas estavam com as lâmpadas, mas não estavam preparadas, não estavam vocacionadas, não estavam dando muita importância à grande relevância do encontro com o noivo. Então, quando o cristão não se dá a importância, a relevância do encontro que virá contra o noivo, então é um momento de uma vida de tanto faz e tanto fez. Mas quando o noivo vier, quando o noivo chegar diante do encontro dessas
virgens, na representatividade dessas virgens, os crentes, os cristãos, as igrejas. Você pega a representatividade aqui dessa passagem, a igreja prudente e a igreja não prudente, a igreja que tinha o Espírito Santo e a igreja que não tinha o Espírito Santo, a igreja que está vocacionada, a igreja que está fiel à palavra de Deus. Essa é a igreja que está com as suas lamparinas postas para um grande propósito, para uma grande obra. E quando essa igreja é fiel, ela busca, ela ora, ela tem amor, ela tem união, comunhão, ela tem importância de se importar para com o próximo. E quando existem essas coisas, aí o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, demonstrando ser o azeite dessa lâmpada, o azeite sobre a nossa cabeça, e o que vai acontecer? Essa igreja tem a presença do Pai, que é o próprio Deus, tem a presença do Filho, que é o próprio Mestre, o noivo, o esposo, que é Jesus, e tem a presença do Espírito Santo para fortalecer essa igreja, fortalecer esse povo, dar vida, dar vigor, dar ânimo, motivação, interesse dos propósitos de continuar avante na caminhada com Deus. Aí você separa e pega a igreja que não é prudente, que anda com as suas lâmpadas vazias, que não tem o Espírito Santo sobre a sua vida, que caminha segundo suas próprias verdades, filosofias e situações humanas, adversidades humanas, e não com propósito divino, apenas com conselhos próprios e com filosofias humanas, e esquece que a igreja do Senhor, ela foi comprada com sangue, foi comprada com obras de choro, obras de renúncia, a qual Cristo sofreu para nos dar essa oportunidade e vida com abundância. Então, quando eu começo a enxergar essas coisas, eu passo a sair de um campo natural e começo a adentrar num campo espiritual. E quando eu entro no campo espiritual, aí o Senhor me vê não como algo comum, apenas humano, mas Ele começa a contemplar o teu Filho Jesus, começa a contemplar a presença do teu Santo Espírito sobre a vida nossa. E quando isso é maravilhoso, é o que faltou na vida dessas, na representatividade dessas virgens que tinham as lâmpadas com azeite e as virgens que não tinham as lâmpadas com azeite. Representatividade daqueles que andam, que se diz ser andar com Deus, que se diz ser estar na igreja do Senhor, mas ao mesmo tempo não está se preparando, não está buscando a face do Pai, não está buscando a presença gloriosa de Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos nos tempos chegando aos fins do encontro com Jesus. Nós estamos na última hora, como diz o apóstolo João nas suas epístolas. Cuidados nós devemos ter para buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar uma hora em que muitos correrão, muitos irão por um lado e para o outro e não acharão a Ele, não acharão a palavra, não acharão a pregação, não acharão as mensagens, não acharão igrejas abertas, não acharão o povo. Uma parte foi embora, não contemplarão mais a liberdade que nós temos no nosso país de professar, de falar, de apregoar o Evangelho. Vai chegar o momento em que muitos hoje estão ouvindo o Evangelho, estão sabendo do Evangelho, estão sabendo da vinda do Mestre, estão sabendo da vinda do Senhor, mas muitos não estão dando crédito, mas muitos não estão querendo entender essa verdade, muitos estão rejeitando essa verdade, muitos estão com as suas lamparinas vazias, quebradas, cheia de pó, não tem mais utilidade, não tem propósito e não tem mais vocação. Mas Deus nessa noite nos chama-nos
ó Pai, para o encontro genuíno da verdade, para nos prepararmos, lavarmos da Tua palavra, da unção do Teu Espírito, cheio das Tuas virtudes, cheio da Tua verdade que nos salva, porque Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que foi a indagação desde a época de Cristo no seu ministério aqui na terra? A verdade foi respondida por si só, quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitos caminhos que estão sendo pregados por hoje em dia, que se diz ser caminho que levam a Deus, muito bem, leva a um tipo de Deus, mas somente o único Deus, somente o libertador, o salvador, o remidor, o resgatador, o criador de todas as coisas, só existe um caminho, e esse caminho se chama o seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o que se lançou na cruz do Calvário, o que se deu como maldito para ser considerado, para nos dar vida, oportunidade, perdão, misericórdia, razão, e ainda por cima ter a oportunidade de ouvir uma palavra. Enquanto podemos ouvir, vai chegar um momento que não poderemos mais ouvir essa palavra, vai chegar um momento que não poderemos mais sentir essa presença. Por quê? Porque o céu se cessará, a presença dele virá para levar um povo lavado, remido e de boas obras, o povo que venceu as dificuldades, as injúrias, as rejeições, as maldições lançadas, o povo que venceu as pedradas lançadas por muitas pessoas, os desacreditados, os maldizentes, aqueles que proferaram tantas coisas ruins contra o povo de Deus. Eles verão com seus próprios olhos, eles contemplarão com seus próprios olhos a presença, a virtude daquele que rasgará o céu com os seus pés e com a sua presença, e o Espírito Santo de Deus virá e arrebatará a igreja, arrebatará o seu povo, para aqueles que estiveram com as lâmpadas preparadas e acesa, aguardando o grande encontro com o noivo. Somente esses verão e contemplarão o soar do toque da trombeta, chamando a sua igreja, chamando o seu povo, chamando eles que venceram, os vencedores, os fiéis, que ainda que foste no pouco, mas no muito ganhará, os remidos, os vencedores, por causa do amor do seu grande nome. Engrandecido seja o nosso Deus para todo sempre. Isso não é religiosidade, isso não é conversinha de livro de histórias infantis, isso não é falácia, isso é verdade. Está escrito, e vai chegar a hora, e a hora está chegando, o ponto, porque ele disse, o Senhor Jesus disse: quando veredes todas essas coisas, os sinais, os terremotos, os maremotos, os ventos, furacões, ciclones, destruições, a natureza se revoltando, quando virdes essas coisas, ficai atento, porque eu já estou às portas. Quando Cristo disse isso, ele traz um alerta para mim e para você, para que as minhas lâmpadas, candeias, lamparinas estejam cheias da presença do Espírito Santo, para que ele contemple sobre isso a sua glória em nossa vida. Isso significa ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É por isso que ele quer fazer isso com cada um de nós, para sermos diferentes na tua presença. Observamos um versículo bíblico, Mateus no capítulo 25, versículo 12. Olha só comigo, olha só. Mateus capítulo 25, versículo 3. E as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram o azeite consigo.
Olha aí. Ou seja, eu fui para um encontro, eu fui com um propósito, mas o meu propósito não estava pleno, não estava completo. Vamos trazer uma realidade dentro de um contexto figurativo. Eu vou para a igreja, eu vou cultuar a Deus, mas eu vou sem preparação. Eu vou sem nenhum propósito e sem nenhuma razão. É a lâmpada vazia. Eu vou para querer mais de Deus, mas eu não busquei a sua presença. É a lâmpada vazia. Eu vou para a igreja, eu digo que eu sou evangélico, ou eu digo que eu sou cristão, mas eu não consigo me libertar. Eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo exercer o amor de Cristo. Sabe o que é isso? É a lâmpada vazia. É a lâmpada que não tem o azeite do Espírito. Por quê? Porque se tivesse o azeite do Espírito, faria os frutos do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, esperança, temperança, isso tudo, amor, isso tudo faz parte da presença do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós estamos cheios dessa presença, aí a nossa lâmpada vai se enchendo, irmãos, vai se enchendo da presença do azeite. E quando o azeite vai se enchendo, e quando chega na hora da presença do noivo, acende-se a lâmpada e ela vai continuar sempre acesa para a glória do Senhor. Ou seja, no encontro com o Pai, no encontro com o Mestre, Deus está enxergando a sua presença do teu Espírito sobre o crente. E isso, irmãos, é comunhão. Como eu disse, relacionamento profundo com Deus e comunhão com a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus no capítulo 25, versículo 12. Olha só, a questão do tema, a questão ainda da contextualização desse tema diz, Mateus 25, 12: e ele, Cristo, respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Sabe o que é isso? São as pessoas que muitas das vezes se dizem estar com Deus, que se diz ter Deus no coração e na vida, mas a lâmpada está vazia, não tem azeite na lâmpada, não tem presença do Pai, não tem nada de Jesus, não tem nada da palavra. Então a lâmpada está seca, cheia de pó, cheia de nada. Então essa lâmpada cheia de nada não é vista pelo Pai, não é vista pelo Senhor. E por isso que Jesus, ele finaliza essas conversas com elas dizendo: eu não te conheço. Em verdade, ele poderia dizer: em verdade vos digo, mas ele somente diz: em verdade, contextualizando o próprio Cristo, a sua palavra. Ele contextualiza a palavra do Pai. Em verdade, a palavra do Pai: eu não te conheço. E se ele falasse: em verdade, eu não te conheço, então ele usaria o sujeito Cristo, como ele a verdade, usando a palavra de Deus, a própria verdade, para dizer: não te conheço. Então quando Cristo, ele apenas afirma a palavra como o instrumento da verdade para dizer que não conhece, ele usa a própria palavra, a Bíblia, né? Hoje para nós, a palavra de Deus, ele usa para nos confrontar, para nos abençoar, para dizer a verdade, para dizer que se estamos certo ou estamos errado, se precisamos ou não precisamos. A própria palavra responde por si só, e ela mesmo se diz na sua revelação se nós estamos nessa verdade ou nós estamos na verdade e em verdade. Agora é uma coisa interessante, porque andar na verdade e em verdade significa o quê? Eu estou caminhando na palavra, mas eu estou caminhando naquele que é a palavra, que é o próprio Cristo. Então Cristo é a verdade, que usa a própria verdade para abençoar e andar comigo, para eu ser chamado para andar com ele. Jesus, ele disse em João
no capítulo 12, olha, quando ele teve o seu encontro perante as festas dos gregos, e quando ele estava diante dessa festa, o discípulo André perguntou para ele: mestre, os gregos vieram te ver. Mas quando ele recebeu essa mensagem, Jesus disse: não é chegada a minha hora, porque é necessário com que o fruto venha se dissipar, a semente do trigo venha se dissipar, para que venha ter fruto, e dissipando o fruto sobre nós. Então Jesus continua dizendo: olha, não é chegada a minha hora, mas entende e explique para eles que aqueles que estiver comigo, eu estou com ele. Uma das coisas que eu fico muito impressionado é quando Jesus, ele disse, no transcorrer desse capítulo, ele disse: aqueles que estão comigo. Olha, ele não está falando de todos. Parece que Jesus faz acepção de pessoa, parece que Deus faz acepção de pessoas, parece que a própria Bíblia descreve acepções de pessoas da forma das passagens. Mas observe bem o que Jesus falou. Ele disse: olha, aqueles que estiverem comigo. Ele não falou todos, ele falou aqueles que estiverem comigo, eu estou neles. Porque aonde estiver o Filho, quando ele fala aonde estiver o Filho, está falando dele mesmo, Filho de Deus. Porque aonde estiver o Filho, está o Pai. Aonde estiver o Pai, que é Deus, aonde estiver o Pai, está o teu Espírito. Então, meus amados, aonde estiver o Filho, está o Pai, está o Espírito. Porque a lâmpada está acesa e cheia da presença, da glória do nosso Deus. Isso é relacionamento, isso é presença, isso é a glória, a virtude do Pai. Nos reunimos, nos ajuntamos e bendizemos o nome do Senhor e fala: Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque a tua presença já faz a diferença. Eu só vim buscar a tua presença. Não preciso falar muito, porque se eu falar muito, eu vou falar de mim, ou vou falar o que eu quero, vou falar o que eu acho que eu preciso. Mas quando eu busco, o que falta em muitas pessoas, o que falta em muitas igrejas, quando se reúne, quando se diz que vai cultuar e se reunir, o que falta nesses cultos, em muitos cultos, não é todos, em muitos cultos o que falta é buscar simplesmente a presença de Deus, buscar inteiramente a presença do Pai. É isso que faz a diferença, porque sai dos meus propósitos únicos, sai dos meus planos, sai das minhas razões e das minhas teorias, e entra o que? A presença, o direcionamento de Deus, a lâmpada acesa para que o Espírito entre e enche do teu azeite, para que eu venha ser cheio, iluminado pelo brilho da lâmpada, iluminado pela presença do brilho da lâmpada. E aí, quando o noivo estiver no encontro, e quando o noivo estiver no meio desta igreja, que se chama encontro, reunião, ajuntamento, aí o Senhor vai olhar: ali tem uma lâmpada, ali tem uma lâmpada, ali tem uma lâmpada, e o Senhor será exaltado e glorificado. Busque, faça com que os seus cultos, aonde você estiver, faça que os louvores, onde você estiver louvando, seja direcionado para Ele, a presença. Senhor, queremos a tua presença, queremos ser cheio, nós queremos a tua virtude. Nos faça-nos, ó Pai, cada vez mais pessoas preparadas para estarmos junto contigo, que caia simplesmente tudo em nós, que diminuemos e o Senhor cresça, que o Senhor seja o único sobre todas as coisas. A Ele, a ti toda a glória, e não a glória humana, não os adereços humanos, não a idolatria humana, mas que seja o único que seja adorado e exaltado e glorificado sobre o nosso meio, sobre o nosso ajuntamento, sobre as nossas reuniões, sobre as nossas assembleias. Seja somente o Rei da glória, porque a Bíblia diz, Salmo no capítulo número 24, diz: ó portai eternos, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória.
glória. E ainda perguntaram: quem é esse o Rei da Glória? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, que nosso meio seja somente a presença do Rei da Glória. Em nossa casa, seja somente a presença do Rei da Glória. Nosso trabalho, na faculdade, nas escolas, onde você estiver, na tua vida, seja inteiramente, primeiramente, Ele, o Rei da Glória, sobre todas as coisas. Fazendo isso, meus amados, todas as coisas vai bem, e ainda está garantindo um lugarzinho lá no céu, está ainda garantindo um lugarzinho lá no reino de glória, juntamente com Ele para todo sempre. Vamos ver um outro versículo bíblico para a glória de Deus. Lá no Velho Testamento, quando Deus começa a dar as diretrizes do que significa preparação, do que significa o local de presença do Senhor. Êxodo capítulo 27, versículo 20, olha o que a palavra de Deus nos ajuda a entender. E tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, batido para o candeeiro. Para o quê? Para fazer arder as lâmpadas continuamente. Olha aí, meus amados. Então a diferença é aí. Quando existe essa diferença da preparação, que Deus falou para Moisés e a toda aquela turma lá, né? Principalmente também os sacerdotes, falou: olha, traga o azeite, prepara o azeite, para que esse azeite tenha o que? Propósito. Nós entendemos isso hoje. Propósito é ir na presença, se preparar na presença, com que? Propósito. E isso é importante. E quando nós estamos com o nosso azeite levando até Ele, nós estamos levando com propósito, e aí o nome do Senhor será louvado. E quando Deus falou para Moisés: prepara os filhos, olha, lembra uma coisa, não falou Deus, todos, venha, prepara. Olha como a palavra prepara aparece dentro do contexto dessa questão. Olha como a palavra prepara, ela cai dentro de uma exegese, dentro do que significa ter uma vida de lâmpadas e lamparinas ou candeiras, conforme você entenda, acesa. Isso é preparação para encontrar-se com o Pai, com Deus. E Êxodo capítulo 27, ele é bem claro, bem explícito sobre isso. Para que? Fazer arder as lâmpadas. Lembra que eu disse agora há pouco? Jesus, o esposo, o noivo, no meio do seu povo. E aí ele está sondando, ele está olhando aonde estão as lâmpadas. Cadê as lâmpadas acesas? Aonde tem azeite? Aonde não tem azeite? Quem está prudente? Quem está imprudente? Quem está preparado? Quem está se preparando? Ou quem não está preparado? Ele conhece, está vendo todos no ambiente de adoração, no ambiente a qual se ajuntamos na tua presença. Então Jesus está observando e analisando o nosso nível espiritual, o meu nível espiritual perante a sua presença e a sua glória. E aí nós saltamos no Novo Testamento, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, olha só, quando nós temos a lâmpada preparada, cheia do Espírito, aí você cai agora dentro de cruzando aí os versículos, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então você cruza, você começa agora, irmãos, vamos pegar aqui essa questão aí da lâmpada e acesa, e você cruza os versículos do Velho Testamento com o Novo Testamento, e você traz a lâmpada para quê? É para me encontrar com o noivo. Mas para eu me encontrar com o noivo, eu preciso estar preparado. Para eu me preparar, eu preciso me santificar. Para eu me santificar, eu preciso entender qual é o caminho da santificação. Então Efésios 5:26 nos esclarece respondendo: purificado, lavado, santificado pela palavra. Então é pela palavra de Deus. Quando temos a palavra de Deus, temos o que? A água da vida. Quando temos a água da vida, temos as palavras que Cristo disse: todo aquele que crê em mim fluirão a água viva sobre
sobre o seu ventre. Então ali é uma preparação. Eu estou sentindo, quando você sente a água da vida dentro do seu ventre, você está sendo o quê? Santificado, preparado. Santificado é o quê? Me separar-se do mundo, das coisas que não agradam a Deus. A palavra santificação significa separação. E quando nós encontramos santificação na Bíblia Sagrada, nós estamos nos separando daquilo que não agrada a Deus. O nosso irmão João, nas suas epístolas, ele disse: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu amo o mundo como ele é, das coisas que ele possa me oferecer e que me distancia e que me jogam longe de Deus, quando eu amo o mundo dessa forma, o amor do Pai não está em mim, o amor do Pai não está na minha vida. Então eu preciso me separar desse amor, sabe? Me separar dessas coisas, pedir a Deus libertação, pedir a Deus para que me ajude a me libertar. Para quê? Para eu me santificar. E aí vem o efeito da santificação. Santificação, preparação, santificação, purificação, santificação, lâmpada acesa. Lâmpada acesa é presença do Espírito, presença do Espírito é a presença do Pai. A presença do Pai vem a presença do Filho, e se vem a presença do Filho, nós estamos vivenciando a palavra de Deus. E quando estamos vivenciando a palavra, vem o que? A lavagem da palavra na nossa vida, porque ele disse: estais lavado pela palavra. Se eu estou lavado pela palavra, tudo que é ruim, tudo que não presta, não possa me alcançar e me tirar da presença de Deus. Por quê? Porque agora eu tenho uma vida com Ele, com Jesus, com o Espírito, lâmpada acesa, presença dEle, vigilância, oração, discernimento, cheio dos dons do Espírito, ou buscando os melhores. Para quê? Para não ter uma vida de engano, não ter uma vida de mentira, não ter uma vida de destruição, não ter uma vida de derrota, não ter uma vida de falácias, de religiosidade, que não me levam a lugar nenhum a não ser para com o inimigo e para o inferno, e não me traz nenhum direito de conquista para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele disse, qual nós lemos, na verdade vos digo, não te conheço. Olha aí, irmão, que coisa terrível ouvir do Pai: não te conheço. Por que não me conhece, Pai? Mas Mateus 7,21 está escrito que muitos dirão diante dele: e Senhor, nós pregamos em teu nome, nós ensinamos, nós falamos, nós testemunhamos, nós louvamos, nós fizemos faculdade de música, nós fizemos faculdade teológica, nós fizemos seminário, nós fizemos tantas coisas, e o Senhor agora fala que não nos conhece. Como pode, Senhor? Sabe por que não nos conhece? Porque não tinha Espírito do Pai, não tinham as verdades do Senhor, não tinham as lâmpadas acesa, cheia da virtude do brilho de Deus. Andava de qualquer jeito na presença, se dizendo estar na presença de Deus. Via para a igreja de qualquer jeito, sem reverência, sem temor, sem dedicação. Não guarda os seus pés ao entrar na casa do Senhor, não tira a sandália ao entrar na casa do Pai. Entra de qualquer jeito, nem conversa com Deus, nem fala com Deus, nem adora a Deus e nem glorifica a Deus. E como que você quer ser cheio da lâmpada acesa? Como que eu quero dessa forma ser cheio da lâmpada acesa, se eu não me dedico, se eu não me esforço, se eu não me relaciono com Ele, se eu não vou até Ele, buscar Ele enquanto se pode achar? Como que eu terei ser cheio do Espírito Santo? Muitos querem ser cheios do Espírito Santo. Eu vejo muitas pessoas falando, eu vejo muitos cultos por aí dizendo: enche-nos, ó Pai, queremos ser cheios do Espírito Santo. E o culto vem, e o culto vai, e o culto acaba, e não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? É porque Jesus entrou na casa e ficou olhando quem tem lâmpada acesa, quem não tem. Você não tem, você talvez está um pouquinho, é nesse pouquinho que vou trabalhar, mas você não tem porque você não quer, você não busca, você não se importa e não se interessa. Razões como
essa que faz com que ele não venha até a mim, não venha até você, e não olhe com um olhar diferente, um olhar de abençoador, fortalecedor, e ser cheio daquela graça. Sabe, quantos estão buscando o batismo com o Espírito Santo nos dias de hoje? Quantos estão querendo que os cultos tenham batismo com o Espírito Santo nos dias de hoje? Mas por que não está vendo muitas das vezes? Sabe por que não está vendo? Porque o foco de muitos lugares, igrejas, tem mudado. O foco de muitas igrejas tem saído. Não é mais Deus o único, não é mais Jesus o único, não é mais o Espírito o único. A forma de buscar mudou, a forma de adorar mudou, a forma de se relacionar com Ele mudou. Nós queremos ir para a igreja, mas já queremos sair, já queremos ir embora. Não conseguimos ficar 1h30, 2 horas na presença de Deus. Já queremos ir embora, já pensamos nos nossos planos, já pensamos nas nossas formas e projetos que iremos realizar posteriores. Esquecemos que Deus é o dono do tempo, dono de todas as coisas. Esquecemos que aonde estiver o meu tesouro, está o meu coração, e onde estiver o meu coração, está o meu tesouro. As duas palavras se ajuntam dentro da sua forma de ser. Se o meu tesouro está pensando nas coisas de amanhã, pensando no que eu vou fazer após o culto, eu não estou cultuando a Deus, eu não estou cultuando ao Pai, eu não estou tendo um relacionamento íntimo, sincero, profundo com Ele. E isso é muito perigoso, porque o inimigo está aprontando com que nós fomos e vamos até Deus, mas vamos: Deus, eu não consigo, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou raquítico na fé, eu estou com febril espiritual, não consigo enxergar a tua palavra, não consigo enxergar as mensagens não me tocam mais, as mensagens não falam mais comigo, não consigo enxergar a mensagem, só consigo enxergar o mensageiro, não consigo enxergar o louvor, só consigo enxergar a quem está tocando, se está bem ou não está. Dessa forma o inimigo trabalha para aumentar essa situação, para que você se distancie cada vez mais de Deus e não entra num íntimo relacionamento, e muito menos fazer com que a sua lâmpada venha a ter a presença do Espírito do Pai. Isso é perigosíssimo. Nós estamos num momentos difíceis de vivenciar a igreja do Senhor. Nós estamos em momentos delicados e complicados. Muitos lugares estão assim, mas ainda há resposta e ainda há esperança para aqueles que o servem, para aqueles que estão firmes na sua presença. Mesma coisa quando o salmista Davi, ele ensina-nos, ó Pai, na sua carta, no seu salmo. Vamos ver, Salmo 119, versículo 105, bem conhecido de muitos, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Relacionamento, lâmpada acesa, lâmpada, presença, lâmpada com propósito, lâmpada com vocação, lâmpada num caminho tortos, escuros que é o mundo, trilhado pelo mundo. Aí vem a lâmpada da palavra, que me faz enxergar a virtude e a verdade de Deus, não olhando para a direita e nem para a esquerda, olhando para o alto, da onde vem o socorro e a resposta de todas as coisas. Por isso que ele diz: a lâmpada de Deus ilumina os meus pés. Para quê? Para eu não tropeçar e não cair nos buracos, para eu olhar para ti e enxergue o caminho santo, agradável, suave, louvável de Deus, projetado para a nossa vida. É por isso que Jesus, ele disse, Isaías profetizou as palavras de Cristo, que disse: pelas suas pisaduras
Isaías 53, pelas suas pisaduras somos sarados. Pisaduras, trilha, caminho, pegada, caminho projetado, sabe? O calcanhar de Cristo, a marca de Cristo. Então, quando nós, pelos seus caminhos que nós trilhamos, entra a mesma, cruza, né? A mesmo versículo de Salmo 119 que nós lemos, lâmpada. E quando nós estamos no caminho de Cristo, a lâmpada, que é a presença projetada da virtude do Espírito, nos faz com que, se eu estou trilhando o caminho de Cristo, eu estou trilhando o caminho da verdade, que não tem erro, não tem desilusão nem frustração, porque é o caminho que dá certo. Agora, se eu quero trilhar o meu próprio caminho e as minhas próprias verdades, minhas intuições, né? Sabe aquele negócio de seguir o coração? Mas o coração do homem é enganoso, ele está sujeito ao erro, sujeito à depressão, sujeito à frustração. Mas quando nós estamos no caminho de Cristo, estamos no caminho perfeito, porque o plano de Deus é perfeito, infalível, nunca falhou e nunca vai falhar. Quando nós estamos no caminho de Deus, nós estamos sendo o quê? Abençoado. Nós estamos o quê? Sendo visto pelo Pai de uma forma diferenciada. Nós estamos o quê? Sendo escrevendo cada vez mais o nosso nome no livro da vida. Nós estamos mais o que? Andando com a presença do Espírito Santo. Coisa boa, irmão, coisa boa, coisa boa é andar, saber que o Espírito do Pai está em nós. Coisa gloriosa, que coisa bondosa é saber que você está andando e a presença de Deus está te guardando, te livrando de todo mal. Coisa boa, interessante em saber esse relacionamento profundo, íntimo, que Deus constrói para todos aqueles que o querem e o que o amam. Mas o amar é o princípio da palavra. Quando eu amo a Deus, eu tenho que amar a palavra. Quando eu amo a palavra, eu estou amando o próprio Cristo. E quando eu estou amando o próprio Cristo, eu estou amando o próprio Deus, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. E quando existe esse relacionamento, né, trino do Pai e Filho e Espírito Santo em nossa vida, todas as coisas vai bem, irmãos. Tudo vai bem. Propósito, as coisas, os planos, os projetos, vai tudo bem. Deus vai dando direção, Deus vai dando visão, sabe, entendimento, vai abençoando teus planos, a tua compra, a tua venda, teus negócios, sua formação. Deus vai pondo as mãos e vai sendo próspero para a glória de Deus. Isso significa ter uma vida de lâmpada acesa, lâmpada de encontro e lâmpada com relacionamento para com Deus. Vamos ver aqui um versículo aqui também, rapidinho. Salta comigo em Mateus agora 24:42. A palavra de Deus diz lá: vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora de vir o vosso Senhor. Vigilância, porque a minha lâmpada está acesa, está cheia da tua glória. Que coisa maravilhosa. Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito nessa noite, por nos dar essa palavra, por você estar conosco aqui no chat do YouTube, todos os irmãos que estão aqui, que tem sido uma bênção nesse programa e tem abençoado esse projeto. São muitas pessoas aqui. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus por todos que têm prestigiado esse trabalho dessa noite. Lembre-se e marque na tua agenda: quarta-feira que vem, aqui na TVS São News, estamos ao vivo de novo para mais um tema bíblico dentro do cotidiano do universo cristão. Vamos trazer mais um outro tema para a glória de Deus, para abençoar o povo de Deus. Um pouquinho de hermenêutica, um pouquinho de exegese, enfim, para que você entenda os propósitos cada vez mais que agregue sobre a tua vida. Amém? Abençoe também meu canal, Fábio Vladimir aí. Entra no YouTube e se inscreva também aí. Tem mais de 100 ensinos bíblicos abençoadores para abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Quarta-feira que vem estamos aí juntos e reunidos para a glória de Deus, e que você tenha uma noite abençoada, uma noite cheia da glória de Deus, e que fiquem todos com a paz do nosso Mestre Jesus. Amém.